E fica sabendo que o Brasil gastou 20 bilhões de reais em um ano com super salários, de acordo com um estudo do movimento Pessoas à Frente e da República.org. O país lidera, assim, um ranking internacional, com seus mais de 53 mil servidores, ativos e inativos, acima do teto constitucional. Supera a Argentina, supera os Estados Unidos. Para conversar conosco sobre esse trabalho, convidamos a Jéssica Moreira, diretora executiva do movimento Pessoas à Frente. Jéssica, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É uma alegria estar aqui falando sobre esse tema que é, de fato, tão caro para o Brasil, mas que é muito importante e a gente precisa avançar nesse assunto. Obrigada. Bom dia. Jéssica Moreira, qual é a mensagem que se tira dos dados que foram levantados neste estudo? Tem uma primeira mensagem de partida que é muito importante falar nesse tema, que a gente está falando de apenas 1% do funcionalismo público, tá? É muito importante dizer, de fato, o tamanho dessa parcela, que é muito pequena, mas que, de fato, abocanha aí um orçamento público que traz um impacto muito significativo para os cofres públicos, que amplia a desigualdade remuneratória dentro do próprio funcionalismo e que também tem um efeito desmoralizante em relação à legitimidade do próprio Estado. Então, a gente já vem acompanhando esse fenômeno dos supersalários, que são aqueles servidores que ganham além do teto constitucional de R$ 46 mil, com verbas, muitas vezes, classificadas incorretamente como indenizatórias, porque elas excedem ao teto constitucional e elas são livres do imposto de isenção de imposto de renda. Vale também mencionar que metade, mais de 50% dos servidores públicos no país ganham até R$ 3.300. Então, de fato, essa não é a realidade de todo o funcionalismo, são de carreiras específicas concentradas na magistratura, nos membros do Ministério Público, e agora a gente também vê o comportamento dos advogados públicos. E quando a gente faz esse paralelo internacional, o montante, que a gente tem de gasto no Brasil do ano passado para cá são 20 bilhões de reais. Isso daria aproximadamente 8 bilhões de dólares, quando a gente faz uma análise em paridade de poder de compra, o que faz o Brasil liderar esse ranking a partir desses 10 países que foram analisados. Quem está atrás da gente é a Argentina, mas num lugar de gasto muito inferior do nosso. Agora, Jéssica, você fez aí essa ressalva importante, que essa é a realidade de supersalários de uma minoria dos servidores, mas também uma minoria que acaba abocanhando aí rendimentos importantes. Eu fiquei curiosa, olhando aqui os dados, percebendo, por exemplo, que a Alemanha, que também foi um país estudado nesse levantamento, não tem registro de casos de supersalários. O que a gente teria a aprender como um país como esse? Por que lá eles conseguem fazer com que isso não aconteça? É muito importante nesse debate falar que servidores públicos devem sim ser bem remunerados, de acordo com as suas funções, de acordo com as responsabilidades que assumem, mas também de acordo com a entrega de valor que fazem para a sociedade. Aqui, nesse caso, não se trata de uma política remuneratória, é apenas sobre carreiras bem estruturadas que conseguem conquistar, obter subterfúgios para turbinar os seus salários. No caso da Alemanha, o que você tem são políticas remuneratórias mais bem estruturadas, com regras claras, com definições e limites claros, que é o que falta no nosso país. Que essas decisões não sejam tomadas por ato administrativos e que sejam tomados, de fato, através de uma política remuneratória mais robusta e mais justa, podendo aí romper com essa desigualdade e com esse senso de injustiça, inclusive, que pode estar afetando a produtividade e a qualidade dos serviços e das políticas públicas. A reforma administrativa em análise na Câmara dos Deputados tem instrumentos que impedem estes supersalários?
Essa é uma excelente pergunta, Milton. A gente fez análises em relação a essa proposta que hoje foi protocolada na Câmara dos Deputados, e a proposta na temática de supersalários, ela tem sim potencial de frear esse efeito. Mas eu deixo claro que é uma análise na temática de supersalários, porque essa proposta é uma proposta bastante abrangente, ela tem 70 pontos, mas a temática de supersalários, ela corresponde a cerca de 30% desse total dessa proposta, e especificamente em supersalários, ela vai na direção certa. Ela pode sim trazer uma resposta muito efetiva, dando um freio a esses pagamentos além do teto constitucional e fazer valer, de fato, né, resgatar a autoridade do teto constitucional no nosso país, que tem, inclusive, 83% dos brasileiros como favoráveis a uma regulamentação que evite, de fato, esses pagamentos acima do teto constitucional. Essa é uma pesquisa Datafolha deste ano e os brasileiros apoiam essa medida e tomara que o nosso Congresso Nacional dê uma resposta efetiva a isso. Jéssica, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho. Obrigada. Jéssica Moreira é diretora executiva do movimento Pessoas à Frente e, juntamente com República.org, desenvolveu esse estudo mostrando quantidade de pessoas e, principalmente, a quantidade de dinheiro que se vai com estes supersalários. Supersalários se caracterizam por todas aquelas remunerações que ficam acima do teto constitucional, que é de R$ 46.300. Agora são 9h10.